Olá, todo mundo! Hoje, como prometido, a gente vai fazer uma pequena discussão de como as ideias que vigoraram, né, na Batalha dos Métodos, né, e que tiveram assumiram uma forma nas ideias de economia social que está presente tanto no Marshall quanto no nosso Max Weber, né? Como que isso, de alguma forma, esse tipo de questão vai aportar no Brasil, né? Esse é o nosso ponto. E a gente já tinha visto que essas ideias de economia social que ficaram presentes aí nas últimas décadas do século XIX e início do século XX vinham de um contexto social, político, econômico e cultural que era característico da Europa, né, ocidental a partir de 1870, vamos colocar assim. Né? Então, ali a gente tinha, por exemplo, do ponto de vista político, a ascensão da Alemanha, da Itália, e da classe trabalhadora como ator político. Do campo econômico, a gente tinha a segunda revolução industrial, o início das crises, né, cíclicas da economia. No campo social, o advento da questão social, do marxismo, que aparecia como uma doutrina socialista não mais utópica, mas agora científica, e portanto a ideia de revolução estava presente, né, junto com o crescimento e acirramento dessa questão social que vinha desde o começo do século. Né? Culturalmente, a gente tinha aí a crise da ciência no final do século XIX, né? Isso aí vai aparecer na economia como sendo essa briga entre o particular e universal, né? E na especificidade histórica das ciências sociais, né? Isso tudo conformou o que está presente aí no pensamento desses autores, né, do Marshall e Weber. A gente está pegando esses dois autores porque eles são os grandes figurões aí, um em terras alemãs e outro em terras britânicas, né, nas Ilhas Britânicas, de como a economia pode ser tratada aí no final do século XIX e início do século XX. Né? Então a gente verifica aí que nesses dois autores, né, a economia assume esse lado social porque ela tem um aspecto puro, né, da economia puramente teórica, mas ao mesmo tempo, né, para a gente não correr o risco ricardiano, o vício ricardiano, ela tem que ter um aspecto de regulação, de preceitos, né, como diria o John Neville Keynes, e aí ela deve estar ligada aí, portanto, ao poder político, de como implementar leis, implementar reformas, e deve estar ligado à discussão pública também, ao espaço público. Né? Então o discurso econômico é diferente do discurso científico, como da física, por exemplo, né? Porque ele tem esses três vetores. Né? Isso aí é igualmente visto tanto no Weber quanto no Marshall, no John Neville Keynes. Né? Você tem um vetor acadêmico, de teoria pura, você tem um vetor político, você tem um vetor de discussão no espaço público. Né? Então, como que isso tudo aporta, chega ao Brasil? Né? A gente vai fazer uma pequena discussão a esse respeito hoje. Né? Então, a gente, ao olhar a situação brasileira e verificar o tipo de preocupação dos economistas aqui no final do século XIX e início do século XX, a gente vai ver questões um pouco diferentes daquelas abordadas pelo Marshall e pelo Weber, e que surgiram e que ficaram aí, digamos, reunidas nessa forma de economia que, para lidar com esses aspectos, né, com essa questão social, para lidar com aspectos do poder político da classe trabalhadora, virou uma espécie de economia social, né, como a gente está comentando e a gente já viu. Né? No caso brasileiro, a coisa é diferente. Né? É diferente principalmente porque, se a gente olhar o final do século XIX, o poder político aqui está saindo do Império, né? E está indo para a República, e com a República surgem aí a importância do poder político e militar. Né? Os nossos dois primeiros presidentes na República são militares, e depois os militares vão ter importância a partir do tenentismo, com Vargas, e depois aí 64 até o final do século XX, né? Quando Figueiredo sai em 1985. Então, essa questão aí cai a monarquia, sobe a república com a ideia dos militares assumindo o poder como atores importantes. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem aí a abolição lenta da escravidão naquela série de tratados, né, que a gente conhece, desde a Lei Feijó, Bill Aberdeen, a Lei dos Sexagenários, a Lei do Ventre Livre, até a Lei Áurea. Né? Então a gente vai ter uma série de fatores que fazem com que o poder político mude de lado aí
no final do século XIX para a gente, né? Socialmente, a gente vai ter finalmente a questão social surgindo aqui com a liberação dos escravos, né? Ao mesmo tempo, essa questão social fica explícita em revoltas lá como a de Canudos, como do Contestado no Sul, né? Como a revolta da vacina no começo do século XX já, mas da chibata também entre os marinheiros, né? João Cândido no começo do século XX também. Então a questão social começa a aparecer no Brasil, uma vez que os escravos se libertam e que você não teve uma legislação que previsse a inclusão dos escravos formalmente na economia e na sociedade, ex-escravos, ex-escravizados, né, como a gente falaria hoje em dia. E ao mesmo tempo você teve o movimento da imigração, que vai povoar principalmente o sul do Brasil, né, principalmente aí italianos, portugueses e alemães, mas também japoneses e outros que vão surgindo aí a partir do final do século XIX. Isso é uma questão importante social que surge no momento, né? Culturalmente, a gente, como não vai ter universidade até 1920, as questões culturais vão sofrer uma grande influência desde da missão francesa do começo do século XIX, né, que tira a arte, principalmente a arte gráfica, né, a pintura e a escultura, da esfera religiosa para a esfera do poder político, certo? Também temos aí a discussão do positivismo a partir do meio do século XIX, que vai mostrar a influência dos franceses para cá, para nós. Do ponto de vista da economia, a gente vai ter o surgimento aí da economia política inglesa aparecendo aqui, a gente já vai falar um pouco com mais detalhamento disso aí, e vai ter uma grande discussão não abstrata sobre a crise das ciências em geral, ou sobre como unir o particular e o geral, o universal, como a gente viu no campo lá fora, mas vai ser discutido muito a questão da identidade nacional, o que faz o Brasil Brasil, né? E isso vai ter lugar a partir da fundação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que hoje em dia a gente sabe que está ali na Glória, perto da Lapa, né? Então, a influência do positivismo, através da instituição do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, e da influência francesa nas artes, vai fazer o nosso seio cultural. Quer dizer, a questão sobre a identidade nacional, o que faz, a gente pode até dar uma resposta curta, né, como é que o Brasil do século XIX vê essa questão. A gente vai ter um concurso lá do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro que vai eleger o trabalho de um alemão chamado von Marcius, que diz que a identidade nacional brasileira surge a partir da união do português, do negro e do indígena para expulsar o estrangeiro, né? E a Batalha de Guararapes aí na expulsão dos holandeses de Recife vai ser um momento crucial nisso aí, né? Então vai ser a ideia de construir uma história brasileira, construir a história do Brasil, né? E construir a identidade nacional via positivismo, né? Que faz até a nossa bandeira hoje, né? Ordem e progresso é um símbolo positivista. Vai ser a discussão que vai estar presente ali, muito, portanto, mais prática e ligada à realidade nacional, né? Do ponto de vista social, né? A gente já falou da imigração e dos ex-escravos, né? Ex-escravizados. A gente fala também do ponto de vista econômico, claro, que é o mais importante para nós. Aí a gente vai ter o surgimento do café do Oeste Paulista, que vem substituir o café do Vale do Paraíba, né, a partir de 1870, muito com mão de obra imigrante dos italianos, que vão chamar aquilo de terra roxa, né, para a gente, mas terra rossa, porque na verdade o rosso é vermelho, né, e terra vermelha, portanto, aqui para nós, e que vai ser muito importante para o desenvolvimento do Brasil. Ao mesmo tempo, desenvolvimento do Brasil e inserção do Brasil no comércio internacional, né? Então a economia brasileira vai ser aí desenvolvida a partir do café, o que vai gerar, ao mesmo tempo que as crises surgem lá fora, crises internas também, né? Principalmente crises no balanço de pagamentos, né? E aí vai ter uma questão importante aí que vai ser agravada com o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, né? Vai ter uma crise fiscal, e aí a gente vai ter essas crises fiscais assomadas às crises cíclicas da economia externa com relação ao nosso principal bem de exportação, que é o café. Claro, a gente sabe que vai ter também a borracha na Amazônia no começo do século XX, né? O café do Vale do Paraíba ainda vai ter alguma importância durante o final do século, final do século XIX, início do século XX, mas tudo isso fica nublado, pálido, frente à força que o café vai ter, né? Então essa questão aí da crise do balanço de pagamentos, crise fiscal e a força do café, embora a gente já tivesse algumas indústrias aqui, principalmente da primeira Revolução Industrial, enquanto na Europa a gente viu estava tendo a segunda Revolução Industrial, que por sinal nos entrega
devido à crise que se surge social lá e o desemprego que surgem, nos fornece muitos imigrantes que vêm para cá, para o sul do Brasil, principalmente, né? Então, quer dizer, a crise da segunda revolução industrial lá está ligada com a imigração, que está ligada com o nosso desenvolvimento da região sul aqui, vai estar interrelacionada, vai fazer uma totalidade aí que a gente percebe em que a economia, questões políticas, questões econômicas e sociais aí estão ligadas, né? Na Europa e no Brasil, né? Então, esse é, digamos, o contexto em que os problemas brasileiros vão ser pensados, né, nesse período. E o que a gente pode falar a respeito da economia, do pensamento econômico brasileiro, né, a partir desse momento, e em sua relação com o pensamento econômico que é desenvolvido lá fora, é que aqui a gente, logo na chegada do Dom João VI aqui, em 1808, você vai criar uma cátedra de economia que vai ser assumida pelo José da Silva Lisboa, um baiano, né, e que vai fazer o primeiro grande livro de economia brasileiro, onde ele vai assumir as influências liberais, principalmente do Adam Smith, né, mas ao mesmo tempo vai pensar essas influências dentro de uma defesa, evidentemente, do livre comércio, uma defesa da ideia de que o Brasil tem uma tendência a ser uma economia agrária, mas ao mesmo tempo vai pensar a formação e a necessidade da economia prestar ajuda e auxílio na construção da nação, né? Então isso é uma coisa importante que tem a ver com a questão cultural, na verdade, né? Então a economia surge no Brasil pela via do Estado e para pensar não só o desenvolvimento nacional, mas também servir de mão de obra, vamos colocar assim, formar quadros para a administração pública do país, que agora, desde 1822, é um país que tem mão de obra, que tem uma independência própria, né? Então, isso aí vai ser colocado em pauta desde 1822, e aí o José da Silva Lisboa vai ter um papel importante nisso, né? Como nós colocamos aqui, então a influência do pensamento liberal vai ser central e seminal do pensamento brasileiro, mas ela vai sofrer mutações devido à própria posição do Brasil no comércio internacional como fornecedor principalmente de produtos primários. Aí a gente estava falando do final do século XIX do café, como a gente já comentou, né? Então, se a gente colocar aí, nós falamos aqui que vamos ter 3 escolas, né, principais para disseminar e formar quadros dentro do pensamento econômico. A gente vai ter tanto a escola de Recife e Olinda, a escola de São Paulo e a escola Politécnica do Rio de Janeiro, né, que vem um pouco depois, em 1864, ao passo que as 2 primeiras são colocadas em 1827, portanto logo depois da proclamação da independência, e que servem para a gente formar aí pensadores que vão pensar o Brasil, né? A influência desses autores, eu não vou ficar citando nomes, porque talvez não valha a pena a gente ficar uma coisa muito detalhista, né? Eu vou apenas colocar para vocês aqui 2 teses muito importantes, recentes, né? Uma do Daniel Val Cosentino, que trata justamente da formação do pensamento econômico no Brasil, e aí você tem um capítulo que se trata do pensamento do século XIX, lá vai ter todos os nomes e datas e o que cada um falou. A influência, isso é uma tese, né? Outra do Luiz Felipe Bruzi Cury, que vai tratar a importância do pensamento alemão para o Brasil, né? Nesse momento eu queria focalizar um pouco nesse aspecto. Quando eu falei da questão cultural e da necessidade de formar a identidade nacional, o Brasil, nesse sentido, está mais próximo da Alemanha, né? Enquanto França e Inglaterra, Portugal e Espanha tinham formado as suas identidades nacionais já no século XVII, é apenas no século XIX que a Alemanha e a Itália se unificarão. O pensamento econômico alemão, como a gente já viu aqui com o Gustav von Schmoller, dentro da Batalha dos Métodos, ele parte justamente de um folk, né, a ideia de um povo, de uma cultura própria que tem uma nação desenvolvida ali, que, portanto, as leis que funcionam para a economia política inglesa não necessariamente funcionam da mesma forma nos outros países, daí aquele problema todo da especificidade histórica que a gente já falou à beça nesses nossos vídeos. Então, esse aspecto da Alemanha, que comparado naquele momento, vamos colocar começo do século XX até o meio do século XX, desculpa, falei errado, até o meio do século XIX, é vista como retardatária em relação à França e à Inglaterra, a Holanda e os países ali, né, esses países que eu mencionei.
Então, a ideia de formar a nação, de pensar a nação, como a gente falou aqui, é importante para os micro-estados alemães, né, ali que formam a região do que hoje a gente conhece como Alemanha, e isso vai apontar para o Brasil também, na verdade. A gente vai ter muita influência aí, e isso é uma coisa importante, vai ser a primeira característica que a gente vai colocar, uma briga entre a influência da doutrina do livre comércio, principalmente o livre comércio internacional, que nos dão nossas divisas via exportação de produtos primários, principalmente o café no final do século XIX, mas não apenas. A gente tem a borracha, a gente tem o açúcar, a gente tem o fumo, a gente tem o algodão também, né? Produtos primários todos de forma geral, né? Então essa questão aí do livre comércio vai se bater com a questão do protecionismo, que vai ser muito enfatizada pelos autores alemães, em especial um autor que a gente mencionou no comecinho do curso aqui, chamado Friedrich List, List, que é um precursor aí da escola histórica alemã, né, e que trata aí da formação própria da economia política enquanto formadora do Estado Nacional. Então o List ele é muito bem absorvido aqui, ou bem recebido aqui, né, principalmente entre os autores aqui que são germanófilos. A gente pode citar um muito importante chamado Tobias Barreto, né, que está próximo, vinculado à escola de Recife. Também Silvio Romero e depois o aluno deles, o Clovis Bevilacqua, são todos autores que vão ser importantes aí para pensar e ser influenciados por essa visão alemã de formar nação e que vai estar presente também nos pensadores, como a gente já mencionou aqui, Silva Lisboa, que apesar de liberal, por ter sido colocado aí pela mão do Estado, vai pensar nesses termos também. Então, a influência alemã vai estar presente na influência do List, e o List tinha uma ideia protecionista, né? Quer dizer, essa ideia protecionista vinha não só do Friedrich List, mas também do Alexander Hamilton, né? Que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos, né? E vai aportar aqui, vai chegar aqui até pelas vias do John Stuart Mill, que é um economista liberal clássico, mas que admite que países retardatários podem usar argumentos protecionistas, como, por exemplo, a imposição de cotas de importação, o uso de tarifas, o uso do câmbio, por exemplo, né? São 3 instrumentos de política econômica que podem ser usados para você frear a importação de produtos industriais para gerar o que eles chamam de indústria nascente internamente. Então, essa discussão que é iniciada pelo List e pelo Hamilton, e que chega até autores liberais como John Stuart Mill, vai chegar no Brasil também, principalmente a partir de 1844, com a imposição da tarifa Alves Branco, que aí permite uma primeira onda de industrialização no Brasil, ainda com trabalho escravo, né, e que aí trata de produtos típicos da primeira Revolução Industrial, como têxteis, né, produtos, o carvão também começa a ser utilizado, né, e sapatos, couros, né, até cerveja, isso tudo passa a ser colocado aqui no Brasil também, né? Então, uma das questões centrais desses pensadores vai ser a briga entre protecionismo e a briga entre o livre mercado e vai dar, no século XX, aí, a briga entre os desenvolvimentistas e liberais também, certo? Então essa é uma briga que em semente já está presente aí no final do século XIX, começa a colocar aí nesses 3 centros, né? Uma outra briga importante vai ser a briga sobre a questão do crédito, a expansão do crédito, né? E aí vai ter uma importância grande a 2 autores, né? Do Rio de Janeiro, né? O Rui Barbosa, que é baiano, mas ficou aqui no Rio, né? Tem a Casa Rui Barbosa ali em Botafogo, né? É um autor que foi o autor da política do encilhamento, né? Que foi aquela política que você aumentou a emissão de papel moeda para poder gerar e desenvolver o Brasil do ponto de vista industrial, e que acabou dando com os burros na água, como a gente sabe, né? Gerando uma crise fiscal e inflacionária também, certo? Então, Rui Barbosa, junto com Vieira Souto, Henrique Vieira Souto, né, que a gente conhece pela rua de Ipanema, né, tratam aí dessa possibilidade de pensar a questão do crédito, porque como a economia brasileira principalmente tem sua riqueza na forma imóvel, ou seja, em grandes fazendas que produzem café, né, você tem pouca liquidez, né? Soma-se a isso, evidentemente, o fato de ter pouca mão de obra, né? Pouca mão de obra monetizada, né? A maioria dos ex-escravos recebe pouco dinheiro, né? Os salários são muito baixos porque existe um contingente imenso de ex-escravos,
e, portanto, perceba como é que eu estou usando aqui, só para um parêntese aqui para a gente notar, a gente está usando aqui questões da economia do Marshall, né? Eu estou coisa assim, uma oferta muito grande de trabalho gera uma tendência a salários reais serem baixos, né? Isso não quer dizer que a gente tem que aceitar esses salários reais, evidentemente, mas indica aí questões que podem ser questões tratadas do ponto de vista social e econômico, portanto, do ponto de vista da economia social do Weber e do Marshall, do final do século XIX, né? E são problemas presentes para nós. Então, essa é uma questão que vai surgir aí com muita força, né, então, através do Vieira Souto do Rui Barbosa, né, e também do Barão do Rio Branco, talvez você também aqui do Rio, né, o José Maria Paranhos, né, vai tratar dessa questão da necessidade do protecionismo. Então, a busca de você estudar o capital bancário e a necessidade dos bancos darem crédito vai ser outra questão, a segunda questão importante do pensamento econômico brasileiro. E aí, MacLeod é o autor que a gente pouco conhece hoje, mas que vai ser importante para esses caras, porque eles têm que discutir essa questão do crédito e a possibilidade de expandir a industrialização via crédito e não via produção agrícola, porque essa produção agrícola com mão de obra abundante é uma produção onde você tem uma riqueza mobilizada muito grande e com pouco nível de liquidez, né? Então a questão da liquidez passa a ser um segundo problema muito importante, né? Somada essa questão, vai estar somada a questão do câmbio aí, mais uma vez, né? Essa vai ser outro problema que vai estar colocado aí junto, né? A questão junto da expansão do crédito, a questões cambiais, né? Isso, evidentemente, porque o fato, e aqui eu já vou colocando e mostrando como as inovações do Marshall podem ser usadas para estudar problemas concretos, como esses que nós vivemos no Brasil, né? A gente tem um problema cambial frequente pelo fato de que, mais uma vez, conceitos marshallianos que vocês devem observar aí em economia brasileira, né? A elasticidade renda da demanda por produtos importados no Brasil versus a elasticidade renda dos produtos exportados é diferente, né? Gera um problema que só nos anos 50 o Raul Prebisch, na CEPAL, vai chamar de deterioração dos termos de troca, né? O que isso quer dizer, né? O que é a elasticidade renda dos produtos importados, manufaturados que o Brasil importa, né? Da demanda deles, né? Ora, ela tende a ser uma elasticidade renda muito baixa, né? Quer dizer, como a gente precisa, inevitavelmente, desses produtos importados, a elasticidade de renda deles é baixa. Ou seja, se a renda, por acaso, cai muito, a gente continua importando da mesma forma, né? Ao mesmo tempo, se ela sobe, a gente continua importando, ela vai importar da mesma forma, né? Ao passo que a elasticidade renda dos produtos exportados tende a ser muito maior, né? O que quer dizer, se você tem uma crise, como as crises que estão acontecendo no final do século XIX, os produtos que vão ser exportados, que no caso nosso é o café, ele vai, em uma crise, ele deixa de ser consumido muito rapidamente. Quer dizer, o preço do café ele cai um pouquinho, né, e a quantidade demandada lá fora cai muito mais, né? Ou seja, a gente vai ter uma deteriorização dos termos de troca, que significa dizer que à medida que a gente vai tendo uma crise, a gente vai ter que exportar cada vez mais café, para compensar cada bem importado que a gente tem, né? Quer dizer, o café vai se desvalorizando frente aos bens que a gente importa. Os termos de troca dos produtos manufaturados com os produtos agrícolas vai se deteriorando, portanto, né? Eu estou usando aqui, vendo inovações do Marshall, como a gente já falou aqui, a questão das elasticidades, e vendo como isso gera uma crise para a gente, né? E essa questão aí, portanto, do câmbio vai ser central, porque uma vez que a gente tem uma crise onde saem divisas muito mais do que entram, né? Ou seja, a gente vai ter uma ausência de divisas internas, a gente vai ter uma desvalorização da moeda nacional, né? Na época, eu não sei nem qual era, mas a moeda nacional vai ser desvalorizada, portanto, né? O que tende a gerar uma inflação internamente, né? Ou seja, essas questões, né? A questão do câmbio, o problema inflacionário, o problema do crédito, vão ser muito importantes para todos os economistas do final do século XIX e início do século XX, porque nós estamos vivendo uma crise que começa lá fora, a chamada longa depressão, como nós já mencionamos,
e uma crise fiscal que vem a partir do fim da Guerra do Paraguai, em 1870. Né? Então você tem vários problemas que vão surgindo a partir daí. Então, portanto, câmbio, um problema. Crédito, outro problema. Protecionismo versus livre mercado, um terceiro problema. E o último, problemas de natureza social e qualificação da população em geral. Né? Quer dizer, desde a absorção de Simone de Sismondi, que é o autor, a gente comentou lá no texto dos professores da UFMG, vocês podem dar uma olhada lá para lembrar dele, vai ser importante também nesse caso. Né? Ele vai advertir para questões distributivas e para desigualdade que a gente chamou de desigualdade de renda. Né? E essa vai ser uma quarta questão que vai ser interessante para os pensadores que pensam a economia nesses três centros, né, que não são universidades ainda, mas a Escola de Recife, a Escola de São Paulo e a Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Né? Então, essas são as quatro questões aí que vão permear o pensamento econômico brasileiro. Eu não vou mencionar muito mais nomes, além dos que eu já mencionei, né, o José da Silva Lisboa, o Visconde Cairu, Barão do Rio Branco, aqui, o nosso Vieira Souto, porque a gente vai ficar uma coisa muito preciosista e não vale a pena, né? Vou colocar para vocês aí os vídeos, os vídeos não, desculpa, vou colocar as teses do Luiz Felipe Brusicuri e do Daniel Val Cosentino para vocês darem uma olhada se quiserem, né? Eu até indico os capítulos lá onde essas questões da apropriação do pensamento estrangeiro chega no Brasil. Tá certo? A gente falou muito pouco aqui, é basicamente isso o que a gente vai perceber, né? E talvez para terminar essa questão aqui, a gente pode sinalizar que nesse mesmo momento, né, principalmente a partir do final do século XIX, surgem a figura dos money doctors, né, os doutores do dinheiro, né, que basicamente são figuras de banqueiros externos que vêm para cá toda vez que a gente tem, ou tentar nos fornecer empréstimos junto a grandes instituições internacionais, para que a gente não entre em crise profunda no balanço de pagamentos. Né? Então, essa é uma questão importante para mostrar como a economia jamais está ligado puramente ao ambiente acadêmico, mas está ligado a questões políticas e ao espaço público. Né? Então, uma crise no balanço de pagamentos nacional, certo? Detona a necessidade da gente fazer empréstimos externos, né? Que nesse momento, aí, no final do século XIX, a gente tem instituições já financeiras, principalmente inglesas, né, que vão ser substituídas pelas americanas no início do século XX, mas que são importantes nesse período. Então é um modo de a gente perceber a figura do money doctor, como o pensamento econômico muda, né, e é utilizado. Então a ideia de que a gente tem que fazer empréstimos externos condicionados a determinadas políticas internas, normalmente de austeridade, né, que a gente fala hoje em dia, já está presente aí no finalzinho do século XIX e início do século XX através da figura desses money doctors, né, o que mostram que a economia nunca é pura, mas está ligada a um contexto institucional e a um contexto social. Né? Então, a gente finaliza um pouco esse comentário breve aqui sobre a influência dessas ideias fora, né, nesses 4 pontos, né? Como a gente falou aqui, questões sociais, questões de câmbio, questão de crédito, questão de protecionismo versus livre mercado, que vão aí fazer a cabeça dos economistas brasileiros do final do século XIX e início do século XX. Né? Então, aqui a gente termina mais ou menos essa primeira parte, espero que vocês tenham achado interessante, e o próximo vídeo já vai ser o início da segunda parte, né? Quer dizer, vai ser uma enorme mudança que a gente vai perceber no pensamento econômico, que vai ser aí gestada, né, a partir dos anos 20, no finalzinho dos anos 20, a partir da crise de 29, a gente vai colocar como período essa mudança, então, e até 1947, 48, né, que é onde o livro do Paul Samuelson vai ser lançado. Né? Então a gente vai começar a falar dessas questões aí, quer dizer, a evolução do pensamento econômico, essa crise que nesse período aí de 29 a 48, 1929 a 1948, e o que surge depois, né? A teoria do equilíbrio geral e a teoria do bem-estar. E aí a gente termina o curso, né? A gente vai falar também como isso é apropriado. Eu falei para vocês pelos americanos, né? O pensamento econômico americano, mas as ideias dos europeus vão ser apropriadas pelos americanos via velho institucionalismo. A gente vai falar um pouquinho deles logo no começo do curso. E aí a gente vai fazer a
a nossa sequência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até mais.